nós vamos abordar um assunto que chocou a todos nós na Semana Santa, um pronunciamento da senhora prefeita e do senhor vice-prefeito, Marcelo Batista. Mas começamos a nossa live mostrando, como sempre fazemos, a arrecadação do município. Então, chamar a atenção para vocês da nossa arrecadação, porque é importante a gente situar vocês do quanto o nosso município arrecada, já arrecadou, né? Temos aí mais de 80 milhões arrecadados até o mês de fevereiro e mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais arrecadados neste governo. Então, são dados consolidados, enviados pela Prefeitura, a Câmara Municipal de Quissamã, e afirmar para vocês que não houve queda de arrecadação neste governo. Então, todos os nossos problemas, todas as nossas mazelas não se justificam de forma alguma pela mentira, pela falácia de queda de arrecadação nos nossos recursos. Mas antes de entrar nesse tema tão importante que é o transporte, que importa também na mobilidade da nossa cidade, eu gostaria de restabelecer algumas verdades. Em razão do pronunciamento público da senhora prefeita, ao lado, claro, do seu vice-prefeito, seu Marcelo Batista, no dia 29 de março, na última sexta-feira. Bom, eu vou colocar o vídeo e a partir do vídeo, então, nós vamos atacar ponto a ponto do que foi dito pela senhora prefeita. Presunto, bota o vídeo aí, por favor. E aí, voltando nessa coisa, que eu nem gosto de gastar energia, mas é importante a gente orientar a população. Porque, às vezes, uma mentira repetida, ela passa a ser uma verdade. E aí, o comentário da oposição que não apareceu para tirar um galho do meio do caminho, ao contrário, aparece depois para poder mostrar a poça d'água, mas o interessante é que vai fazer o vídeo na poça d'água, a liderança dele de Duque de Caxias, o município está lá debaixo d'água, com as pessoas perdendo vida, perdendo tudo, sem a presença da prefeitura. Ou seja, a liderança que coordena a vida política desse cidadão vive o caos no município dele. E ele, que não saiu de casa, que não tirou o tênis, que não arregaçou a camisa para poder ir à rua, apareceu no outro dia todo arrumadinho, de boina, para falar da pocinha d'água. Então, dizer que é lamentável. É lamentável, por exemplo, dizer que Marcelo, né, eu até achei muito engraçado esse apelido, o vice-prefeito da motosserra. Que bom que é o vice-prefeito da motosserra, que não é o vice-prefeito que sumiu com a moenda, que não é o vice-prefeito que acumula 200 processos, inclusive processos criminais, que não é o vice-prefeito preguiçoso que dorme de tarde. Então, que é o vice-prefeito que estava, sim, naquele momento, cortando uma árvore, e que todo mundo que conhece Marcelo sabe que Marcelo corta a árvore, limpa de enxada, abre buraco, roça moita de mato, dirige trator, que em todas as chuvas que nós tivemos aqui, que hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe grande, estamos com a cidade mais estruturada, mas em 17 a gente pegou a cidade no caos, e Marcelo ia para a rua com o Fabinho, presidente da Câmara, e outras pessoas, abrir buraco, desentupir elevatória. Então, Marcelo é assim, da motosserra, do facão de cortar mato, da enxada de limpar bueiro, mas também o vice-prefeito que vai em Brasília, que conversa com o senador, que conversa com o deputado, que tem postura, que é respeitado, que me ajuda sem sorrateirice, sem pernada, sem mau caratismo, a governar a cidade desde 2016, quando nós ganhamos a eleição. Então, não adianta querer desqualificar. E não adianta querer levar para a Câmara gente ensaiada para chorumingar, para desmaiar, para dizer que foi perseguido. Conversa fiada. A pessoa que foi chorumingar outro dia na Câmara está com salário em dia, está com ticket em dia, só que queria ganhar outro salário em hora extra. E não pode, porque a gente segue uma legislação trabalhista. Então não adianta. A cidade de Quissamã, ela é muito atenta. O que garante credibilidade, confiança dos quissamanenses é o trabalho, é a seriedade com que a gente conduz as políticas públicas. E não importa o lugar que a gente está para poder fazer o bem, não.
Porque tem gente que nem mandato tem e estava na rua ajudando de forma voluntária. Então é muito importante, Arnaldo, a gente dizer isso, porque isso só vai se ampliar. Que é a mesma coisa que aconteceu quando você gravou o vídeo. Gente que não faz nada foi para lá dizer, olha, mas vai ter indicação. Bom, a prefeita diz que é importante orientar a população. E desfere um monte de acusações de fake news. Isso para ela é orientar a população. Ela diz que achou engraçado o apelido, né, dado ao vice-prefeito de vice da motosserra. Isso porque, e essa agressividade toda em falar, porque o vice-prefeito virou meme na cidade. E eu vou botar o vídeo e vou explicar para vocês o porquê o vice da motosserra. Bota aquele vídeo patético aí, presunto. Bom, tá bom, né? Esse é o vídeo e que várias pessoas viram e que virou meme. Isso, prefeita, que é lamentável. Porque enquanto a cidade de Quissamã, o estado do Rio de Janeiro, vivenciava fortes chuvas e a população, claro, atônita, vendo a água misturada com esgoto entrando nas suas casas, as ruas que estão esburacadas, sujas, sem recolhimento de lixo, esgoto aflorando pelo centro da cidade, sendo jogado no canal Campos Macaé, nas lagoas. Enquanto a cidade estava num caos, a prefeita estava viajando, o senhor secretário de segurança, junto com o chefe da guarda municipal, estava fora da cidade. E o vice-prefeito, então, botou o colete da Defesa Civil, coisa que ele nunca vimos o vice-prefeito fazer, botar o colete da Defesa Civil e ir para a rua com uma motosserra. E gravou esse vídeo. Antes do vídeo, ele... Posso começar? Então, gravou um vídeo ensaiado para ganhar likes nas suas redes sociais pífias. Se aproveitando, claro, de uma catástrofe. E, claro, né, se colocando como um pseudo-herói. Pois bem, já falei para vocês que enquanto as chuvas ocorriam, bota a foto aí da piscina, o senhor secretário de segurança e o senhor chefe da guarda municipal alugaram uma mansão em Arraial do Cabo e estavam em Arraial do Cabo, nessa piscina aí, nessa mansão, e a cidade debaixo d'água, e o vice-prefeito operando com essa motosserra, cortando uma árvore e fazendo vídeo. Ou seja, volta para mim, eles não estão nem aí para a população, isso ficou claro. Mas a prefeita resolveu atacar não só esse ponto, mas também fez referências aos seus adversários diretos. Ao vereador e ex-presidente da Câmara, Marcinho Peçanha, e, claro, ao ex-prefeito Armando Carneiro, que são adversários políticos, claro, dela e do vice-prefeito, que estava ao lado. E é bom lembrar que essas lives da prefeita, elas são retransmitidas pela rádio comunitária. Então, veja bem, não é uma mera live que a prefeita fala com um condão particular, né? Ou de transmitir à população informações relevantes. Essas lives têm sempre uma conotação política. E a rádio comunitária de Quissamã retransmite isso, inclusive retransmitiu essas ofensas.
o que torna a rádio conivente com essa postura que beira as raias do ilícito. E o detalhe é que só a prefeita tem acesso a essa rádio comunitária. Rádio essa que tirou a transmissão das sessões da Câmara desde 2018. Rádio essa que só permite que a senhora prefeita se pronuncie. Bom, ela disse que achava bom, achou interessante, gostou o vice-prefeito ser conhecido como vice-prefeito da motosserra. E ela contou o seguinte: porque ele não é o vice que sumiu com a moenda, ele não é o vice que acumula 200 processos, incluindo criminais, e que não é o vice-prefeito preguiçoso que dorme à tarde. Bom, prefeita, se a senhora não sabe, é bom que a senhora fique sabendo que a população, quando elege um prefeito e um vice-prefeito, não elege um vice-prefeito para tirar emprego de quem opera motosserra, né? Quando a população elege uma prefeita e também o vice-prefeito, não elege para cortar árvores. A população não elege um vice-prefeito para abrir buraco e roçar moita de mato. Também não elege um vice-prefeito para dirigir trator. Isso, senhora prefeita, ele pode fazer na fazenda dele, na propriedade dele, mas não na prefeitura. Na prefeitura, senhora prefeita, ele tem que ajudar a administrar a cidade, coisa que ele não faz e nunca fez. Porque, prefeita, o vice-prefeito foi secretário de obras e não disse a que veio, não fez nada, absolutamente nada. O vice-prefeito, senhora prefeita, também foi secretário de agricultura, aliás, o pior secretário de agricultura que essa cidade já teve, e não disse a que veio. Porque a agricultura, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente dessa cidade está sucateada. E isso a senhora pode constatar com uma simples conversa com os produtores rurais. O maquinário da Secretaria de Obras está todo sucateado. Na Secretaria de Agricultura não tem óleo, diesel, para os produtores rurais fazerem uso da patrulha agrícola, que era referência, já foi referência para o estado do Rio de Janeiro, a patrulha agrícola de Quissamã. Basta a senhora sair do seu gabinete e ir ao Parque de Exposições e ver como está o Parque de Exposições. Basta, para isso, constatar o caos da Secretaria de Agricultura, onde o vice-prefeito foi secretário, basta ir ao horto e ver como o horto está sucateado, morto. Um horto que já foi referência também para a região. Bom, basta, senhora prefeita, a senhora olhar a multa que a senhora recebeu do INEA, do município jogando esgoto in natura, sem tratamento, no canal Campos Macaé. Porque a Secretaria de Agricultura também é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, a prefeita, não adianta botar o vice-prefeito do seu lado, igual um boneco de ventríloco. Bota a imagem aí, por favor. Não adianta a senhora botar o vice-prefeito ao seu lado, igual um boneco de ventríloco, e ficar falando por ele. Pois isso é ridículo. E só demonstra mais ainda que ele é um fantoche nas suas mãos e que não tem opinião própria. Agora, volta para mim. Com relação a processos criminais, prefeita, a gente precisa restabelecer, sim, a verdade para a população. Quem responde ao processo criminal é a senhora. Inclusive, eu preciso aqui te lembrar que a senhora sofreu uma medida de busca e apreensão em sua residência. Sofreu também uma busca e apreensão no gabinete. Também, prefeita, a senhora teve o seu sigilo telefônico quebrado. Foram apreendidos os seus telefones celulares. Dentro da sua casa foi apreendido mais de R$200 mil. É com isso que a senhora tem que se preocupar.
com a Operação Damas de Espadas. Exibe o vídeo aí só para refrescar a memória da prefeita. Essa prefeita, isso aí, prefeita, é a sua casa. Quem está saindo daí não são os convidados para uma festa. Quem está saindo da sua casa são várias autoridades, delegados de polícia, policiais civis, policiais rodoviários federais, oficiais de justiça, delegados de polícia e promotores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A senhora é acusada de liderar uma quadrilha para roubar dinheiro da saúde da cidade. A senhora foi acordada pela polícia, que levou dinheiro, documentos, celulares e, volta a dizer, seu sigilo telefônico foi quebrado e a senhora está sendo investigada numa ação criminal. E eles entraram na sua casa com a ordem de um desembargador do Tribunal de Justiça. Essa é a verdade. Então, a senhora ir para a rádio, abrir uma live para fazer acusações temerárias sem apontar fatos e provas, é realmente uma demonstração clara de desespero. Agora também, eu acho que você já conhece esse vídeo, famoso malote de piteiras. Eu também gostaria de refrescar a sua memória. Volta para mim, presunto. Porque além do seu vice-prefeito também ser o vice-prefeito da Motosserra, ele é o vice-prefeito do Capim de Ouro. O senhor Marcelo Batista é o único político dessa cidade que foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça por roubar quase R$500 mil da Prefeitura de Quissamã. E ele foi condenado a devolver essa quantia. Ou a senhora está se esquecendo disso? E vice-prefeito, é com muito pesar que eu tenho que vir aqui lembrar isso ao senhor. Mas eu tenho que fazer porque o senhor estava do lado da prefeita e rindo. O senhor estava do lado da prefeita e consentindo com as barbaridades, com as ofensas e com as acusações levianas que ela fez aos seus adversários políticos. O senhor estava do lado dela quando ela ofendeu e caluniou a Lurdinha. O senhor deveria ter vergonha disso, porque eu senti vergonha alheia. Mostra de novo a foto congelada, por favor, para a gente não repetir o vídeo que é muito longo. O senhor estava ao lado. E isso é vergonhoso. E agora eu quero exibir o que eu estou falando, porque eu mostro documentos. Mostra a condenação no STJ, por favor, presunto. O senhor foi condenado, senhor vice-prefeito, por improbidade administrativa. O senhor foi condenado a devolver quase R$500 mil. Está aí, ó, diante desses fatos, no trilho da balizada doutrina, já transcrita, já pode-se reconhecer ao menos indícios de violação daquilo que é honesto, legal, leal, imparcial, apto a desaguar na imoralidade. O capim vendido valia ouro. Volta para mim só um instantinho. Volta para mim, só um instantinho. Senhor vice-prefeito, quando o senhor vai para um podcast desse amiguinho de vocês aí, né? O senhor sabe do que eu estou falando. Para fazer esse videozinho gravado e levantar suspeitas sobre a elegibilidade ou inelegibilidade de alguém, o senhor fala de honestidade. O senhor diz que falta honestidade ao candidato que quer se colocar na disputa e que a justiça eleitoral deveria ser mais célere para averiguar a honestidade das pessoas. Volta lá para a condenação do STJ. Sabe o que está escrito aí, senhor Marcelo Batista? Que o senhor foi desonesto, desleal e imparcial e imoral. E quem está dizendo isso é um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, antes de acusar e de apontar o seu dedo podre para alguém,
Olhe para o seu rabo. Bom, como vocês podem ver, a sentença que já transitou em julgado condenou a devolução da venda do capim superfaturado, apelidado como capim de ouro. Bom, mostra aí o carnê, esse é o ministro que condenou. Mostra aí o carnê, porque aqui a gente mostra e aponta fatos, porque eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu falo. Mostra aí o carnê, que é maior do que o das Casas Bahia. Esse é o carnê que o vice-prefeito está devolvendo do dinheiro que se apropriou da prefeitura de Quissamã. São 120 parcelas de R$ 3.254 que só terminam, gente, em 5, volta para lá, por favor, volta. Só termina em novembro de 2029. É um valor de R$ 3.254 que foi parcelado em 120 parcelas. E mais, tá aí, documento para vocês verem. A senhora está vendo aí, prefeita? Pois bem, a senhora sabe disso, mas isso a senhora não conta. E mais, além de condenado a devolver esse dinheiro, o vice-prefeito foi condenado também, impedido de contratar e ser contratado pela prefeitura. Eu devo lembrar a vocês que quando a prefeita se afasta em férias, o vice-prefeito vira prefeito. E se ele foi condenado, impedido de ser contratado pela prefeitura, é sinalamático. Ele também não pode contratar, correto? E, senhora prefeita, a oposição que a senhora diz que é improdutiva nunca fez uso político disso. Eu poderia fazer e nunca fiz uso político disso. Poderia, inclusive, impedir a ascensão do seu vice-prefeito a prefeito, porque ele não poderia ordenar despesa. Mas o seu vice-prefeito sabe muito bem disso. Nós nunca fizemos uso político disso. Mas agora, em ano eleitoral, vocês resolveram atacar de forma agressiva, avassaladora e com todo o poder que vocês têm aos seus adversários. Sabe por quê? Vocês não sabem disputar de forma leal. Vocês querem agredir. Vocês querem usar todo o poder que vocês têm para aniquilar os adversários. E o nome disso, e isso tem nome. Sabe qual é o nome disso, Henrique? Medo. Mas se vocês acham que vocês não vão encontrar pela frente pessoas com disposição, vocês estão muito enganados. Porque não tem só a vereadora Alexandra. Vocês agora encontraram também uma Lourdinha. E eu vou falar dela daqui a pouco. O que eu acho ridículo, senhora prefeita, a sua secretária de Ação Social, quando a senhora exibia essas agressões, foi nos comentários e chamou o povo de ridículo. Ridículo é isso. Mostra a imagem congelada, por favor. O que eu acho ridículo é o vice-prefeito sentar ao seu lado e se comportar como um fantoche. E passar por anjinho na procissão, enquanto a senhora, visivelmente perturbada, ofende e calunia as pessoas. Bom, prefeita, seu vice-prefeito também responde a uma ação de improbidade administrativa. A senhora gosta muito de falar de processo dos outros, né? E aí a senhora, no auge do desespero também, falou que o seu vice-prefeito não é o vice-prefeito preguiçoso que dorme de tarde. Bom, prefeita, se não foi Marcinho, foi Armando,
E se foi Armando, toda a população, se a senhora estiver falando de Armando, toda a população conhece o ex-prefeito Armando. E, sinceramente, eu não sei qual é a relevância política, tá, da senhora falar das dormidas de Armando. Prefeita, já era para a senhora ter superado isso. E a senhora está me entendendo. Bom, agora nós sabemos a verdade, o real motivo do seu desequilíbrio. No dia 20 de março, gente, a instrumentadora cirúrgica, Lurdinha, o marido dela trabalha na Câmara, que é o Dudu, motorista. E no dia 20 de março ela foi à Câmara conversar com o marido e ela estava muito triste, porque ela tinha acabado de receber a notícia que ela estava impedida de fazer hora extra. E como ela é instrumentadora cirúrgica, e esses profissionais eles são muito demandados e não tem hora para ser demandados. E são poucos profissionais concursados nessa área em Quissamã. A Lurdinha tem mais de 38 anos de dedicação a esse município, a essa cidade. Ela é enfermeira, técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica. E só para a senhora saber, prefeita, ela tirou em segundo lugar no concurso para instrumentadora cirúrgica. Eu lembro bem disso, há 24 anos atrás. Ela tinha acabado de receber a notícia que ela não ia mais fazer hora extra. Mas por quê? Porque ela teve um entreveiro, vamos dizer assim, com a sobrinha da prefeita. Porque a Lurdinha estava numa fila para fazer um exame de ultrassom numa clínica que funciona. Esse ultrassom é contratado pela prefeitura e funciona numa clínica aqui na cidade. Quando não deveria, e eu vou explicar por quê. E aí a Lurdinha estava acompanhando a filha, que estava em jejum há horas esperando para ser atendida, e eis que chega a sobrinha da prefeita com uma paciente, passa na frente de todo mundo, segundo Lurdinha, no carro próprio. E a Lurdinha reclamou disso. Olha, tem mais gente aqui, a gente está esperando e tal. E aí a sobrinha da prefeita virou para a Lurdinha e chamou a Lurdinha de oposição infeliz, dentre outros, né, absurdos. Pois a Lurdinha, então, estava em férias, inclusive com a filha, retrucou isso. Bastou. Bastou para ela ter as suas horas extras cortadas. Mas isso se soma a um outro episódio onde a filha da Lurdinha foi demitida do hospital pela mesma pessoa. Bom, quando a Lurdinha chegou na Câmara, estava acontecendo a sessão. E isso, então, foi citado, esse episódio foi citado, porque ela chegou e ela conhece todo mundo, porque o marido é funcionário da Câmara. E isso foi dito no plenário, e a Lurdinha estava no plenário. E a Lurdinha, claro, se emocionou. E todos os vereadores também se emocionaram. Todos, inclusive os vereadores da base. Alguns vereadores, nem todos. Alguns vereadores da base. E isso, claro, ganhou repercussão porque a Lurdinha é uma pessoa muito querida e muito conhecida e ela não se envolve em política, sabe? Até então não tinha nenhum envolvimento em política e não tem, né? Pois a prefeita o que fez? Ao invés de mandar demitir a sobrinha, não. Ela abriu uma live na rádio de Quissamã, inclusive, transmitido pela rádio, e fez referências jocosas, depreciativas, debochadas à Lurdinha. É isso, gente. É inacreditável. Mas eu estou falando de uma prefeita que se prestou a ir para a rádio. Bota só o recorte de quando ela fala de Lurdinha. Ao lado do vice-prefeito. E não adianta querer levar para a Câmara gente ensaiada para chorumingar, para desmaiar, para dizer que foi perseguido. Conversa fiada. A pessoa que foi chorumingar outro dia na Câmara está com salário em dia, está com ticket em dia, só que queria ganhar outro salário em hora extra. E não pode, porque a gente segue uma legislação trabalhista. Prefeita, para começo de conversa,
salário em dia e ticket em dia não é favor seu, é obrigação. A senhora deveria saber disso, né? E para restabelecer a verdade, eu só vi uma pessoa aí choramingar, fazer teatro e passar vergonha na Câmara. E essa pessoa foi a senhora. Quer lembrar? Eu refresco a sua memória. Larga o vídeo aí, presunto. A votação aconteceu na parte de fora da Câmara de Quissamã, com a presença de 5 vereadores que pertencem à Chapa 1. Segundo eles, o atual presidente do Legislativo e candidato à reeleição, Nilton Pinto, do PSC, trancou o plenário e foi embora com os outros 3 vereadores que compõem a Chapa 2. Chegamos aqui, para nossa surpresa, a Casa do Povo, o plenário da Câmara Municipal de Quissamã estava fechado de chave, a gente não conseguiu entrar no plenário para realizar a sessão e fomos obrigados a realizar aqui na calçada, na frente da Câmara e na frente da população de Quissamã. Enquanto a sessão ocorre aqui na varanda da Câmara Municipal de Vereadores, na parte de fora a chuva aperta e as pessoas permanecem assistindo a sessão, alguns debaixo de guarda-chuvas e outros mesmo enfrentando a chuva. Está aqui no meio da chuva, tendo que assistir. Sinto desprestigiado. Eu acho que só quem perde é o município. 4 vereadores tentar pegar a Câmara, né? Então, quer dizer, a presidência está sendo votada aqui na rua, é meio complicado, né? A sessão foi presidida pela vereadora Maria de Fátima Pacheco, do PT, que durante a votação foi eleita a primeira secretária do Legislativo. Luiz Carlos da Fonseca, do PSC, segundo secretário. Francisco Xavier, o Chiquinho Arué, do PHS, vice-presidente. E Márcio Peçanha, do PMN, o novo presidente. Os vereadores se emocionaram ao fim da votação. Obrigado. Os vereadores consideram inconstitucional a primeira votação realizada na semana passada, porque não houve maioria. No último dia 23, 4 vereadores fizeram, sem a maioria, a eleição da mesa diretora. Entramos na Justiça, então marcamos para hoje, oficializamos a todos os vereadores que faríamos essa sessão de hoje como pauta única a eleição da mesa diretora com maioria. Com o impasse, as contas de 2010 e o orçamento de 2011 ainda não foram aprovados. O presidente eleito, Márcio Peçanha, prometeu votar na primeira semana de janeiro. A partir da semana que vem, esta mesa também empossada, aí nós vamos deliberar o orçamento. Esse imbróglio aí, essa confusão, essa treta, foi em 2011. E nesse momento político aí, a senhora vereadora, né, Maria de Fátima, atual prefeita, era inimiga mortal do seu Nilton Furinga. Mas agora eles são best friends, né? Amigos, parceiros. Dividem xícaras, né? E tivemos aí a notícia que também está sendo objeto de investigação, senhora prefeita, pelo AOCRIM. A senhora conhece essa sigla, né? É aquela que estava na camisa do pessoal do Ministério Público que teve na sua casa. Te acordou 6 horas da manhã. Eles já estão com um áudio vazado, onde o então presidente, vereador Nilton Furinga, que era seu inimigo mortal, né, combina licitações com o empresário. Não é isso? Pois bem. Então, essa cena patética, bota a cena patética aí. Isso sim é uma cena patética. Isso é um choramingo ensaiado. Isso é um teatro. E é um teatro mais ainda porque hoje vocês dividem a mesma xícara. E isso sim é fingir desmaio. Isso sim é teatro, prefeita. Então, a senhora pratica ao pé da letra os ensinamentos de Lenin. Volta para mim. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. Todo esquerdista faz isso. Exatamente este ensinamento. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. Foi isso que a senhora fez com a Lourdinha. Mas a Lourdinha não é a senhora. A Lourdinha realmente
foi humilhada. E para isso, prefeita, existe a justiça. E eu tenho certeza que Lourdinha vai buscar a devida reparação. Inclusive juntando o seu vídeo, o seu áudio, que foi reverberado pela rádio comunitária. Agora, muitos me perguntam, Alexandra, que coisa, né? Que destempero, por que isso aconteceu? E eu digo para as pessoas, deixa eu pegar uma minha aqui, uma para mim, sabe? E eu digo para as pessoas o seguinte, ela perdeu a compostura de vez, mas ela só está demonstrando quem ela é. Mas por que ela ficou tão abalada? Porque tocaram nos quindi de iaiá dela, que foi a sobrinha. E aí eu pergunto, o que a sobrinha da prefeita está fazendo no hospital? Eu vou mostrar a vocês que tem uma sentença do juiz de Quissamã determinando a demissão e exoneração dos parentes de prefeito, de vice-prefeito, de vereador e de secretário. Mas antes de falar sobre isso, também lembrando da pauta do nepotismo, senhor vice-prefeito, né? Que pode até gerar inelegibilidade ou não, isso é a Justiça Eleitoral quem decide. Eu gostaria de refrescar a memória da senhora prefeita e dizer que não é só a sobrinha que está trabalhando na prefeitura. Bota aí, presunto. Andréia Pacheco, perdão, sobrinha, trabalha no hospital. Gisele Pacheco, sobrinha, psicóloga cedida para o município de Quissamã, ainda em estágio probatório. Ítalo Pacheco, sobrinho e pré-candidato a vereador. Ele trabalha na clínica veterinária que tem contrato de mais de 1,5 milhão com a prefeitura. E ele é sócio também da prefeita no Mercadinho da Família. Sani Leite, enteada, filha do marido, trabalha no hospital como contratada. Tiago Barbosa Leite, sobrinho, nomeado na prefeitura com salário de R$ 5.702. Thaís Nora, nomeada na prefeitura de Quissamã. Tamires, ex-mulher do sobrinho, agora parece até que é secretária, né? Vai e volta, gente. Uma exonera, vai e volta. Ela ficou um dia secretária de gabinete, aí voltou porque exoneraram o Luciano Lourenço. Tá uma confusão danada. Eu acho que tem alguma coisa aí. Dormiu secretária e acordou assessora. Dormiu secretária e acordou assessora, mas é nomeada também. Daí, vocês abrem a boca para falar de nepotismo, é isso mesmo? Olha só, eu comecei pelos da prefeita, mas se encher meu saco eu mostro o resto. E quem está me assistindo sabe do que eu estou falando. E prefeita, depois dessas suas verborragias, estou pensando em encaminhar essas fotos e nomeações ao nosso juiz aqui. Eu sei que... E tem mais. Senhor vice-prefeito, o senhor também tem gente. O senhor quer que eu comece por quem? Pela cuidadora que tira plantão? Como é que é? Na próxima live, eu posso colocar os seus também. Mostra aí a sentença do juiz de Quissamã. A matéria do jornal. Bota a matéria do Ministério Público aí. O Ministério Público já obteve uma sentença para que os parentes da prefeita, do vice-prefeito, dos secretários, dos vereadores fossem todos exonerados. Tá? Essa sentença tem um embargo de declaração, ou seja, um recurso meramente protelatório que está sendo julgado, mas a sentença está aí, mandando demitir todo mundo. E aí, eu quero esclarecer que eu mandei ofício à senhora prefeita solicitando esclarecimentos quanto aos fatos relatados no plenário lá da Lourdinha. E perguntando também, está o ofício na sua tela, deixa na tela que é para os asseclas darem print.
E perguntando também qual é o vínculo da senhora Andréa de Fátima Barreto, lá na administração do hospital. E qual é o grau de parentesco que ela tem com a prefeita, a gente já sabe, né? Até o nome dela já diz, Andréa de Fátima. E esse ofício está posto, eu espero que me esclareça em 20 dias, porque senão eu vou ter que demandar os órgãos de controle, no caso, o Ministério Público. E eu também quero esclarecer que essa clínica médica, onde aconteceu o episódio, já faturou, bota aí o faturamento, R$ 2.892.857,60. Eita, contratinho bom, hein? Pois é. Aí vocês me perguntam, por que os pacientes internados, inclusive no hospital, acamados, são conduzidos de ambulância para essa clínica que fica dentro de uma galeria? Por que as pessoas têm que chegar lá na emergência sendo conduzidas por estranhos, sem ambulância, sem nada para fazer exame na urgência? Sabe por quê? Porque, não volta para mim, enquanto tem um contratinho de quase 3 milhões aí, não tem um ultrassom no hospital. E aí, essa vereadora aqui, sabendo que não tinha ultrassom, o que fez? Conseguir R$158 mil com a deputada federal Cris Tonieto, que já está depositado desde julho de 2023. Olha lá, desde junho de 2023, foi liberado o recurso pelo governo federal para comprar o aparelho de ultrassom. R$158 mil, já está no fundo. Volta para mim. Por que não compra o aparelho de ultrassom, prefeita? É porque o contratinho é bom, né? Bom para quem? Eu preciso esclarecer isso porque não tem a menor necessidade do paciente ficar 4 horas esperando para fazer um exame de ultrassom numa clínica. Eu preciso esclarecer isso porque não tem a menor necessidade de um paciente ser retirado de ambulância de dentro do hospital e entrar numa galeria e ter sua privacidade devassada. Esse é o governo do acolhimento, que bota um paciente dentro de uma ambulância de roupão e tem a sua privacidade devassada porque não tem um aparelho de ultrassom naquele hospital. Quando até 2012 tinha, na melhor saúde do estado do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de ser secretária de saúde. É isso que vocês não toleram. Não é mesmo? E por que não compra o aparelho de ultrassom? Não compra porque vai dar moral para a vereadora. E aí sabe o que pode acontecer, Gustavo? Ter que devolver. Como já devolveram mais de R$1 milhão de verbas federais, R$1 milhão na saúde, porque só do esgoto foram 16 milhões de reais que esse governo perdeu. E aí está prestes a perder mais R$158 mil. Perderam R$868 mil para construir unidade de saúde da família. Perderam mais de 16 milhões de reais da Funasa para fazer esgoto, saneamento básico na cidade. E está prestes a perder R$158 mil que eu consegui junto à deputada federal para comprar um aparelho de ultrassom. Esse é o desgoverno, que tem na ponta uma sobrinha que sequer tem capacidade técnica para mandar em pessoas e para gerir um hospital. Bom, esqueci de mostrar alguma coisa aí, mostramos o dinheiro depositado no fundo. Agora nós vamos passar, quanto tempo nós estamos de live? 46 minutos. Nós vamos mostrar para vocês a situação da Secretaria de Transporte dessa cidade. Uma secretaria que está sucateada, abandonada, sem gestão, sem comando, ababuia. E as imagens vão falar melhor. E eu vou comentar em cima das imagens. Vocês ficam à vontade de comentar também que vocês estavam comigo. E ficamos todos estarrecidos com aquilo que presenciamos. Bota o vídeo aí, presunto. Bom, esse aí é o pátio alugado pela Mobilidade Urbana. Na verdade, nós temos veículos sucateados em todos os lugares do município. Dentro do parque de exposições, lá, agora botaram um tapume e um portão, que é para eu não filmar.
acumulando água, mosquito da dengue. Na verdade, nós temos vários criadouros oficiais da prefeitura de focos de mosquito da dengue. Essas imagens que vocês estão vendo é de um galpão alugado lá no Canto da Saudade. O que vocês podem constatar é o total desprezo e descaso com o dinheiro público. São veículos sucateados, muitos que, claro, já perderam a sua função, mas muitos que, por conta da falta de manutenção, ficaram sucateados e estão nessas condições. Bom, para aqueles veículos inservíveis, imprestáveis, existe, prefeita, uma coisa chamada leilão. Então a senhora vende e a senhora dá um destino final a essa sucata. O que a senhora não pode deixar é que esses veículos oficiais inservíveis e imprestáveis fiquem servindo de criadouro para o mosquito da dengue. Que esses bens inservíveis fiquem ocupando um espaço onde a gente paga aluguel. Isso aí ainda é no galpão, não, esse já é no... isso aí, gente, é no metro quadrado mais caro de Quissamã. E de onde eu estou falando? Eu estou falando da Secretaria de Transporte. Esse é o pátio da Secretaria de Transporte da Prefeitura Municipal de Quissamã. Se vocês entrarem naquele pátio, vocês vão pensar que vocês estão aí, prefeita, realmente, aí eu tenho que fazer a mesma analogia que a senhora fez. Parece aqueles ferro velho lá de Duque de Caxias, sabe? Tá pior. E no metro quadrado mais caro da cidade de Quissamã, que fica no centro da cidade. Esse é o estado de sujeira, de abandono. Isso aí é aquele ônibus sucatão que ela já comprou velho. Olha isso, gente, o descarte irregular dos litros de óleo. Tudo armazenado não, jogado no canto, junto com lixo, junto com folha, junto com mato. Essas são as viaturas doadas pelo governo do estado, as ambulâncias. Mas por quê? Tem que sucatear as ambulâncias para fazer aquele contrato de R$1 milhão de aluguel de ambulância. Não é mesmo? Todas as ambulâncias com motor batido. E aí, ó, veículo, caminhão caçamba, veículos novos, veículos com o ano de 2018 lá parados. Sabe por quê? Porque não tem manutenção, não tem mecânica. E os mecânicos, coitados, os heróis, os guerreiros, os MacGyvers que trabalham lá, ficam canibalizando um carro para botar o outro para funcionar. Parece até aquela passagem do filme Tropa de Elite, né? Que os policiais ficam tentando botar a viatura para funcionar. E é isso aí, ó. Além da sujeira, do desmando, do desgoverno, da falta de gestão, da falta de competência, da falta de vergonha na cara, por que não dizer, né? Porque isso é um setor público. Não parece não, gente, mas isso aí é ali no barracão, ó, do lado da creche. Sabe a creche, prefeita? A creche é do lado desse lixão. A creche fica ao lado onde estudam as crianças. A creche fica do lado desse criadouro aí de foco de dengue. Essa é a administração, esse é o governo campeão em desenvolvimento sustentável, aquele título comprado que a senhora adora exibir. Esse é o carro da Defesa Civil. Olha o carro da Defesa Civil aí parado. Ontem um carro pegou fogo. Se esse carro tivesse funcionando, ele poderia até apagar um incêndio, mas ele não está funcionando. Aí o caminhãozinho parado, também sem manutenção, tudo enguiçado. Mas isso tudo tem um propósito. E no final do vídeo vocês vão ver qual é o propósito. Não sai agora não. Não tira a sua atenção desse vídeo agora não, porque daqui a pouquinho vocês vão saber qual é o propósito dessa promoção de sucata. Dentro, volto a dizer, isso tudo é no barracão da prefeitura, na secretaria, aí ó, na Secretaria de Transporte. Vocês estão vendo aí o foco do mosquito da dengue? Pois bem. Aí ó,
o ônibus, cadê o ônibus que perdeu a roda? Aí o ônibus que perdeu a roda lá no Visgueiro, colocando as vidas das crianças em risco. Mas é por quê? Sai desse barracão um ônibus sem manutenção, sem óleo, sem limpeza, coitada, as meninas fazendo limpeza nos ônibus, Gustavo, sem EPI, sem usar um equipamento de proteção individual, varrendo. Esses aí são os pontos de ônibus, que também está alinhado lá com o transporte. Olha esses pontos de ônibus milionários que ela comprou, de lata, que já está tudo levado ao raio aí, ó. Tudo, daqui a pouco vai dar tétano na população, tudo enferrujado desse jeito. Foi o ponto de ônibus da adesão de ata do município de Maricá, no valor de R$1.924.000. Está aí na sua tela. Mas isso tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito é o aluguel de veículos por contrato milionário, que inclui, inclusive, um blindado exclusivo para a prefeita. Porque não contente em alugar por esse valor, aí ó, 3 milhões de reais, volta ali, tem como voltar? 3 milhões de reais, esse é o valor do aluguel de carros, que inclui, vocês estão entendendo por que é importante sucatear a frota própria? Para alugar, que inclui um blindado parecido com esse para a prefeita, um carro blindado que vai custar R$9.000 por mês, para o meu bolso e para o seu bolso, para a prefeita desfilar de blindado. Enquanto o transporte público definha, interesses particulares prosperam. É isso. Volta para mim. Já temos 30 minutos? Prefeita? Sim, amigos, muito obrigada. Eu vou finalizar com ele. Muito obrigada por vocês assistirem essa live. Nós vamos reverberar. Hoje nós transmitimos, inclusive, pelo Instagram. Daqui a 15 dias a gente volta com mais uma live. Na semana que vem estarei lá na Câmara. E com relação à cena patética que a gente assistiu de perseguição e todas as perseguições, a Lurdinha é só mais uma. Existem várias Lurdinhas nessa cidade. E eu posso falar com propriedade por várias delas, inclusive Rita, que é outra guerreira, trabalhadeira, que foi transferida, mora em Barra do Furado, foi transferida para Morro Alto, porque não abaixa a cabeça e não diz amém para os desmandos da prefeita. Então existem várias Lurdinhas, e Lurdinha, você não está sozinha. Não está mesmo, minha amiga. Eu tenho muita gratidão, e muitas pessoas de Quissamã, e ontem eu conversava sobre isso, quantas pessoas Lurdinha assistiu no parto. Eu sou uma delas. Aliás, mais de uma cirurgia, não só meu parto, mas a minha recente cirurgia. E sempre ali presente, carinhosa, atenta, né, cordial, amiga, justa e leal. Lurdinha, você não está sozinha. Existem várias Lurdinhas nessa cidade. E relembrar, né, acuse-os do que você faz, diga, né, acuse-os do que você faz, diga quem você é. Eu gostaria de finalizar com um vídeo que chama muita atenção das pessoas, porque a prefeita, quando se colocou candidata, ela fazia acusações temerárias a seu Otávio Carneiro, uma pessoa que ajudou muito ela, e ao ex-prefeito Armando Carneiro também. Ela dizia que eles eram perseguidores. Vou deixar esse vídeo para vocês refletirem sobre a decisão de vocês, que está pertinho de acontecer. Obrigado, até semana que vem, se o Papai do Céu quiser e assim permitir. Bota o vídeo aí. Uma população que ficou durante décadas seguindo a mesma orientação, né? Uma população que não podia se queixar porque era penalizada por isso. Não que não esteja sendo, né? Eu, por exemplo, se uma pessoa me curtir no Facebook e tiver um cargo comissionado, talvez perca o cargo comissionado. Então, uma população que ainda está sendo muito vigiada, né? E ainda há aquela mão pesada para punir quem destoa da ordem dos coronéis.